Oi, eu sou a Tati. Dando continuidade à aula de modelagem de saia reta, vamos agora à aula de encaixe da modelagem no tecido. Vocês já devem ter visto lá na Escola da Costura, Aprendendo e Empreendendo, a diferença de encaixe e enfeite, certo? Então, hoje nós vamos fazer o encaixe, que é a gente pegar um tecido, colocar ele orelha com orelha. A orelha é a lateral do tecido, é o acabamento que ele tem. E aí ele vai ficar no fio e não vai dar defeito, porque o fio sem elasticidade, ele tem um sentido. Se a gente costurar ele fora do sentido, ele vai ficar diferente no corpo, ele não vai entrar, ele vai ficar apertado. Então, a gente precisa fazer essa verificação. Orelha com orelha. Eu peguei aqui só um pedacinho de tecido, tá? Esse aqui é algodão cru. E aí, eu fiz as minhas bases pequenas, para que vocês entendessem melhor, a visualização ficasse melhor, tá bom? Então, eu tenho aqui a frente e a costas da saia, eu tenho o meu revel e eu tenho o meu cos. Dobramos o tecido no meio, orelha com orelha. Nós vamos agora encaixar o molde na peça para fazer a margem de costura e cortar. Nossa, mas que trabalho! Ter que pôr margem de costura no tecido. Essa é uma técnica. Se você já tem experiência, já está no mais avançado, faça da maneira mais certa para você. Quando a gente começa a aprender, a gente aprende assim. Obviamente, quando a gente tem prática, a gente já põe a margem de costura na modelagem, só encaixa a peça no tecido, corta. Mas nós vamos aprender degrau por degrau, passo por passo, tá bom? Para vocês entenderem certinho tudo. Então, nós vamos pegar o alfinete. Como nós estamos trabalhando com 1/4 da cintura, 1/4 da medida do corpo, nós vamos então dobrar o tecido. Se eu tivesse uma modelagem inteira, não haveria necessidade de dobrar o tecido, tá? Assim facilita muito tempo e espaço, porque você tá diminuindo aqui a quantidade que você teria que fazer e o espaço que você tem. Dobrando o tecido, você consegue em menor espaço fazer todo o encaixe. Nós vamos encaixar então a parte da frente na dobra, sem enrugar o tecido, deixando ele o mais reto possível. Você viu que o meu tecido ele tá um pouquinho amassado. Eu passei ele porque ele estava guardado. Mesmo assim ele ficou. Então vocês têm que tentar deixar ele o mais lisinho possível, para que a peça saia perfeita, tá bom? O encaixe ele tem que ser certinho. Se a modelagem ela não tá torta, ele vai sair perfeito na dobra. Vocês viram que eu coloquei uma reta aqui, ó, paralela à lateral e o fio? Essa reta a gente chama fio da peça. Ela vai ser de acordo com o fio do tecido. É sempre bom vocês fazerem isso para lembrar que é assim que tem que pôr no encaixe, tá? Vou colocar aqui, ó, fio. Quando a gente vai fazer a parte de trás, a gente pode fazer isso aqui, ó, sem querer, tá? Eu tô fazendo exageradamente, mas é pra vocês perceberem.
Ó, a gente pode, sem querer, deixar ela um pouco torta na hora de pôr aqui. E na hora que eu for cortar, ela vai sair torta. Então, esse fio, ele vai ajudar também a gente encaixar ela certinho aqui. É uma dica. Tenham pezinhos, pode ser pedrinha, algumas pedras, algumas coisas que façam vocês irem encaixando. Tem gente que nem coloca alfinete, já põe os pezinhos e corta. Nós vamos pôr o alfinete aqui certinho. Então, ó, colocamos o pezinho para não sair do lugar. Vamos pegar a fita métrica e vamos ter como parâmetro a dobra do tecido ou orelha do tecido. Vamos utilizar a dobra aqui que tá certinho. Nós vamos pegar e vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, da dobra até a linha do meu fio, tá dando 26 centímetros. Vamos subir 26. Vamos supor que se eu tivesse com ela, ó, assim, torta. Parece que tá reto, né? Então, a gente vem até a dobra e, ó, aqui tá dando 26,5, aqui tá dando 27. Entenderam o porquê que a gente tem que fazer no fio? Pra deixá-la certinho. Você acha que não acontece isso na indústria? Acontece? É quando a gente compra uma peça e a peça tá vindo pra frente. Calça, podem perceber, normalmente acontece isso. Na hora que vão costurar a calça, não colocam reta no encaixe. Provavelmente corta né, faz aquele infesto de peça e aí dá erro, tá? Então, o cuidado que vocês têm que ter na hora de encaixar a peça no molde é o mesmo que tem que ter para modelar, tá? Feito isso, nós vamos terminar de colocar os alfinetes. Terminar de colocar um aqui na ponta, sempre colocar um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, tá? Isso é o encaixe que a gente faz. É chatinho. Essa é uma parte muito delicada, porque vocês têm que ter a paciência de colocar alfinete por alfinete, mas é necessário, tá? Aqui tá o meu encaixe do cos, eu vou colocar ele no fio, tá bom? Ó, eu fiz ele deitado, eu modelei ele deitado. O meu fio, ele vai ficar em pé. Então, eu tenho que encaixar ele assim. É uma regra? Não, não é uma regra. Se você tiver pouco tecido, quiser, né, uma economia de tecido, quiser fazer só metade da circunferência do quadril, da cintura, você pode encaixar ele aqui na dobra, tá bom? Você vai economizar tecido, ainda vai sobrar tecido aqui. Ele vai ficar fora do fio? Vai. Vai dar diferença na modelagem? Não muito, porque é um local que não tem tanta interferência, tá bom? Mas a gente vai fazer certinho aqui, porque eu fiz o fio errado, tá, gente? Aqui o fio é pra cá. É assim, acompanhando o molde, tá? Vendo? A gente erra também, assim. Bom? Se você colocar ele deitado, aí ele vai ficar fora do fio. Corrigindo, assim. Então, nós vamos fazer novamente o que a gente fez com o encaixe das costas. Vamos ter parâmetro da dobra e vamos certinho, 41.
Vamos encaixar aqui. Sempre de olho para não enrugar embaixo. A peça, tá, ó. Para que não ocorra na hora de cortar, vocês não percam o tecido. Ah, eu não quero fazer com cos, eu quero aprender ou eu vou fazer um modelo de revel, acabamento interno. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão ou colocar aqui, eu não quero costurar na linha da lateral, eu quero que fique um revel inteiro na lateral da frente. Então, eu coloco na dobra, igual a frente, mas as costas eu não posso, porque eu tenho que ter aqui a costura para acompanhar a abertura do zíper. Coloquei aqui. O encaixe, a gente tem que aproveitar o máximo de tecido que a gente tem. A gente não pode também ir sair espalhando, porque a gente vai perder tecido. O cálculo do tecido, né, da quantidade de quanto que a gente tem que comprar, é o encaixe certinho, tá? Se eu for aumentar aqui o meu espaço entre as modelagens, eu vou gastar mais tecido. Isso também é importante saber. Agora eu vou pôr a margem de costura. Eu tô com um giz de tecido que sai quando eu for passar o ferro, e eu vou começar com a fita métrica e contornando a peça de acordo com a quantidade de centímetros que eu quero em cada lugar. Na cintura eu vou deixar 1,5, tá? 1,5 na cintura, frente e costas. No meu fio das costas eu vou deixar 2,5. Nossa, é muito. Mas a gente tá ainda aprendendo. Se eu for fazer uma peça sob medida, é melhor sobrar do que faltar. Porque se eu, de repente, tirei as medidas erradas, ou a minha inexperiência fez eu errar alguma coisa na modelagem, eu tenho ainda espaço para consertar isso, tá bom? Conforme a experiência, a gente diminui a quantidade de margem de costura. A barra eu vou deixar com 3 centímetros. Eu coloquei 2 aqui, mas é 3 centímetros, tá? Que aí eu posso fazer uma barra dobrando 1,5 e 1,5, tá bom? Ah, eu não quero uma barra de 3 centímetros, eu quero uma barra bem fininha. Então, eu tenho overlock, eu vou passar overlock e vou subir 1 centímetro. Ok, tá? Tem que ser calculado antes da costura. Se eu for pôr a margem de costura na modelagem, eu tenho que pensar nisso antes de encaixar no tecido. Na minha lateral, eu vou deixar 2 centímetros. 2 centímetros é uma margem segura caso eu precise folgar um pouquinho a minha peça na cliente, tá bom? Então, barra 3, lateral 2, fio das costas 2,5, fio do meio está na dobra, não precisa de margem de costura, cintura 1,5, vamos para o cos. Se eu deixei 1,5 na cintura, 1,5 também em cada lado, tá? É muito. Fazem conforme a experiência de cada um, tá? Fazer conforme a experiência de cada um. Se eu deixei 1,5 na cintura, eu vou deixar 1,5 aqui também. Eu não posso deixar 1 e 1, vai ficar estranho. Aqui, eu preciso saber que acabamento que eu vou dar aqui no meu revel. Como é um acabamento interno, se eu tiver overlock e quiser um acabamento mais popular, mais rápido, eu passo overlock. Mas eu não quero, eu quero fazer minha saia, primeiro porque eu não tenho overlock, segundo porque eu não quero passar zigue-zague. Eu quero pôr aqui
um revelzinho, ou um viezinho, um viés de cetim bonito. Eu quero deixar minha saia linda por dentro. Então, eu tenho que calcular quanto que é o meu revel. Se é de 3 centímetros o total, eu vou deixar 1,5 também. Se for overlock, também 1,5, porque aí a overlock ela corta corta meio e fica com 1 centímetro. Tenho que pensar no acabamento antes de cortar a peça. Aqui na lateral, 2 centímetros costas e aqui 2 centímetros frente, tá? Eu marquei, se eu tiver dúvida, eu olho pra peça padrão, costas e frente, tá bom? Então, vamos lá. 1,5. E eu vou contornando com o meu giz. Quando a peça, o tecido é muito molinho, no caso de uma musseline, né? Um tecido que é difícil até de colocar ele aqui no encaixe, aqui é 2 centímetros, tá? O que eu faço? Eu ponho a margem de costura no molde. Assim, na hora de cortar, fica bem mais fácil, tá? Mas quando a gente tá começando, dificilmente a gente vai pegar um tecido fino pra iniciar, porque é trabalhoso, tem que ter técnica, tem que ter paciência, bom? Então, a gente vai contornando a peça, tomando cuidado para elas ficarem certinhas. Aqui, ó, se não der, vai dar, tá? Mas se não der, você afasta o cos mais pra lá. Eu vou ter que afastar. Eu achei que ia dar e não deu. Não tem problema, aqui é só pra vocês entenderem, tá? A barra 3 centímetros, ó, eu vou ter que descer o meu revel. É melhor vocês fazerem isso do que deixar uma quantidade de margem grande e aí perder tecido. Na hora de cortar aqui o molde, eu não sei se eu falei, se vocês sabem ou se assistiram os outros vídeos, dobrar a pence e cortar, para ela ficar com esse biquinho aqui, que esse biquinho a gente vai fazer aqui, ó, um piquezinho pra marcar ela na hora de costurar. Aqui eu já fiz, aqui 3 centímetros. Aqui no meio. Vai ficar em cima. Cuidado para não se confundir na hora de cortar. Se tiver muito para cima, é melhor diminuir aqui, baixar, tá? É mais trabalhoso dessa maneira. Então, mas ao mesmo tempo, vocês estão entendendo como que faz a margem. Todo início é mais trabalhoso. Aqui, 2,5. Certo? Agora,
colocamos a margem em todos, eu não vou pôr no cos, tá? Eu vou fazer com revel. Mas não tem segredo, é só encaixar e colocar. Agora, a gente vai com uma tesoura de tecido. Até então, a gente só utilizava tesoura de papel. Agora, nós vamos separar que é de tecido e que é de papel. Antes de cortar, eu preciso aqui marcar a minha pence. Eu posso, no início, passar o carbono, mas eu não gosto do carbono porque ele marca o tecido. Eu não vou ter que lavar a peça toda vez que eu for entregar para cliente, né? Então, a gente tem que pensar em como que a gente vai fazer isso se a gente tiver, se Deus quiser, muitas encomendas. A gente tem que sempre pensar no lado prático. Então, ó, furo com furador. Esse furador vende em papelaria. Ele não é caro, é em torno de R$2,50. Também tenho bastante tempo isso aqui, dura muito, não tem como quebrar. E ele serve para marcar as pences, tá bom? A gente vai marcar até do outro lado, ó. Aí, a gente vai vir com um lápis e vai marcar aqui, ó, o buraquinho, tá vendo? Que vai ser de quando a gente terminar de cortar. E aqui, a gente tem que marcar o pique da pence. Vamos cortar agora, ó. Vamos dobrar o tecido aqui pra formar aquele biquinho também. E vamos cortar. Ó, vendo? É o pique da pence. Mas eu posso vir aqui também e dar um pique aqui e um pique aqui. Eu sei que eu tenho que unir os dois lados pra costurar. Vou seguindo o meu pontilhado, tomar cuidado para não ficar confuso. Se precisar de mais espaço, deem espaço, tá? No começo, eu não fiz da barra, fiz? Ah, fiz, tá aqui, ó. Ó, essa é a saia frente. Praticamente certinho aqui, só cortar aqui, revel. Revel. E agora vamos cortar a saia. Ó, eu peguei um pouquinho aqui, ó, tá vendo? Por isso que é importante deixar um pouco de margem, tá? Não deve acontecer isso. Mas como tem, não tem problema. Porque também a gente tá cortando rápido, né? Tem um aparelhinho já que vende, que faz o pique. Ele faz perfeitinho.
Mas eu ainda não encontrei pra comprar e também não me fez falta, por enquanto. Tá bom? São utilidades pra ajudar na hora que você está costurando, né? Se você tem uma demanda grande e acha interessante, é bom investir. Então, tá aqui. Revel da frente, revel das costas. Está pronta a nossa pence, o nosso corte. Agora nós vamos aqui, ó, marcar, tá vendo que ficou pontinho? Nós vamos marcar e com a régua, onde a gente deu o pique, a gente refaz a pence na frente e nas costas. Quando a gente passar a peça, isso aqui tem que sumir, tá bom? Ó. É importante, na hora que for dobrar o tecido pro encaixe, ele tem que estar do lado avesso. Essa parte é o avesso, tá bom? A mesma coisa aqui. Formamos. Viu que facilidade que é, ó? O carbono ia manchar todo o tecido, porque ele mancha, mesmo sendo claro, existe branco, amarelinho, mas ele mancha. Se você vai fazer uma peça pra você, tudo bem, mas se você vai fazer uma peça para um cliente, não é legal. Tá aqui, ó, pence. Eu não fiz das costas. Pence. Pence. Certinho? Essa foi a aula de encaixe da modelagem no tecido. Essa foi a última aula de modelagem saia reta. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Torturador! De novo? Nossa, tá parecendo diretor de novela.